Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Magno e hoje novamente vou explicar para vocês como a gente consegue resolver uma pergunta de entrevista, além de dar dicas que são realmente úteis para o momento que esse tipo de pergunta aparece. É uma pergunta que inicialmente parece ser simples, mas como a gente vai ver, como todas as outras, ela pode ter uma solução bem melhor e que às vezes não vem diretamente na cabeça. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: dado duas strings, implemente a solução para determinar se uma é uma permutação da outra. Então, o que eu quero com isso? Eu passo uma string, por exemplo, Lucas, e eu quero saber se a segunda string que eu passo, SCULA, é uma permutação de Lucas. Uma permutação é uma variação. Então, assim, eu tenho que retornar true nesse caso, porque essa é uma variação da minha string. Se eu pegar todas as variações de Lucas, eu vou encontrar essa variação lá. Mas no segundo caso, por exemplo, se eu passo só SAC, ela não pode ser uma variação. Primeiro, de cara a gente já sabe que não é, porque ela não possui a mesma quantidade de caracteres. Então, se eu tenho uma string com 5 caracteres ou uma string com 4 caracteres, elas nunca vão ser uma variação uma da outra porque está faltando caractere. Então, a gente já pode usar isso também como uma restrição do nosso programa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se a primeira for diferente da quantidade da segunda, então se elas tiverem tamanhos diferentes, eu já retorno falso de cara, porque eu sei que isso não vai ser verdade. Essa pergunta, então, você pode pensar, olha, eu quero saber se uma é uma variação da outra. Então, e se eu construir todas as variações e depois simplesmente checar se alguma daquelas variações é igual à minha segunda string? Então, assim, eu construo todas as variações da primeira, eu vou fazer aqui, ó. Construir todas as variações da primeira e eu vou verificar se alguma daquelas variações é igual à minha segunda. Caso seja, eu já posso retornar true. Legal, esse é um caminho de ir. Vamos testar esse caminho e a gente vai discutir quais são os prós e contras desse caminho. Então vamos lá, vou criar esse boot permutations aqui, que ele vai receber uma string qualquer e ele vai retornar aqui. Eu vou usar o método iterTools, que ele já faz isso pra gente. Então na biblioteca padrão do Python, ela já tem um método que ele cria todas as variações de uma string. O retorno das variações aqui, ele retorna uma tupla, uma lista de tuplas. Então, nesse caso, eu vou converter minha segunda string aqui para ser uma tupla também, que aí eu consigo comparar uma com a outra e retornar se é true ou não. Vou executar o código. Opa! Permutations aqui. Um typo, como sempre. Então, beleza. Se eu passo Lucas e SCULA, é true. Se eu passar uma string que contém menos caracteres, eu sei que é falso. Se eu passar uma string que não contém todos os caracteres também, eu sei que é falso. Qual que é o problema com essa solução? Se a gente fizer, eu vou colocar aqui um time, só para a gente calcular quanto tempo isso demora, a gente vai perceber que quando a gente começa a aumentar a quantidade de caracteres, ela começa a ficar muito mais devagar. Então eu vou pegar uma variação aqui que ela vai retornar true. Olha, você vê que a gente já consegue, o número de CPU que a gente começa a usar também é maior, o tempo também aumentou. Eu vou aumentar aqui mais 2 caracteres, só para ver. E agora eu tenho assim, eu tenho uma string que ela tem 12 caracteres. E vocês já podem ver que ainda não teve nenhuma resposta, ou seja, o código ainda está executando. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente fala de permutação, é algo muito perigoso. Quando a gente tem que criar todas as variações possíveis de algo, a gente está falando de um número fatorial. Então eu vou até parar aqui, porque eu sei que vai demorar muito para executar, e vou mostrar para vocês por que isso faz uma diferença muito grande. Então imagine que eu tenho 5 caracteres, e o fatorial de 5 ele é 120. Então eu teria 120 variações que seriam criadas para serem verificadas. Mas quando eu adiciono só um caractere a mais,
eu tenho 720 variações, ou seja, esse número ele saltou de 120 para 720 quando eu adicionei uma string. Quando eu adiciono mais strings, eu vou adicionar aqui 12 que a gente tinha. Vou fazer o fatorial disso. Eu estou falando de um número gigantesco de permutações. Então, assim, a gente já consegue perceber que esse caminho, talvez ele não seja o melhor. Porque a gente tem que criar todas as variações aqui para depois verificar uma por uma. Então, se a gente voltar na pergunta, a gente consegue entender o que a gente está procurando, talvez de uma outra forma. Então, vamos lá. O que significa ser uma variação? Uma variação é uma outra string que contém os mesmos caracteres, só que numa ordem diferente. Bom, então a gente pode fazer isso. Se a única coisa que importa para mim é que tenha os mesmos caracteres, eu posso contar esses caracteres. Então eu vou criar aqui um método que eu vou contar os caracteres e eu verifico se a conta de um lado bate com a conta do outro lado. E isso já é o suficiente para determinar se é uma variação ou não. Então eu vou ter o counter aqui. Para cada caractere que tiver na primeira string, eu já vou criar a conta dele aqui. Então eu já vou incrementar ele. Então assim, se eu encontro o caractere L, o L recebe 1. Se eu encontrar o L de novo, o L vai ter 2 L's. Então eu sempre vou criando esse contador, que no fim eu vou ter algo assim, que vai ser L, L1, U1, C1, A1, S1. Isso usando o meu nome, certo? Então assim, para cada letra eu vou ter a quantidade que existe ali. E eu posso fazer o seguinte, então. Se eu tenho ali a quantidade de cada um, eu posso fazer uma contagem agora inversa. Eu decremento os valores. Então eu vou no meu counter, eu encontro um caractere na segunda string, vou pegar a quantidade novamente e vou decrementar. Por quê? Porque se eu tenho isso aqui, a ideia é que quando eu chegar nesse momento aqui, eu tenha zerado todos. Porque se eu zerei, significa que a segunda string contém todos os caracteres da primeira string na mesma quantidade. Se eu tiver algo, por exemplo, como um -1 aqui, quer dizer que, assim, que a segunda string ela contém algo a mais, que não deveria conter, ou alguma repetição, ou alguma coisa desse tipo. Da mesma forma, se eu te contar um aqui, quer dizer que sobrou ainda algum caractere que não foi encontrado. Então agora que eu posso verificar se todos os caracteres, se eles têm um count igual a 0. Se for diferente de 0, eu já sei que essa string não é uma permutação. Então se o count for diferente de 0, eu já posso retornar false, porque não é uma permutação. E aqui eu retorno true quando ele chega no final, passando por nada. A gente pode executar esse código agora. Eu vou executar aquela mesma string grande que a gente tinha. E a gente vê, olha, que ele já retornou diretamente, quase instantaneamente. Ou seja, essa solução, independente do tamanho que a string tenha, ela vai ser uma solução bem mais rápida do que criar todas as permutações. O que a gente está fazendo aqui de troca? A gente está criando em troca de memória, certo? Então esse dicionário aqui ele vai ocupar mais memória, porque eu vou ter que ter um contador para cada letra. E se eu tiver 1000 letras, então eu vou ter 1000 chaves aqui com 1000 valores por performance. Então, dado que eu uso um pouco mais de memória, mas eu ganho mais em performance. Essa é uma troca consciente. Isso é geralmente o que a gente tem que discutir, às vezes, com o entrevistador e falar, olha, essa decisão foi tomada por esse motivo. Uma outra forma também, se você falar, olha, o que importa para mim é só a legibilidade do código, o entendimento do código mesmo como um todo. Então você poderia fazer também, se performance e memória não fosse tanta preocupação, você pode simplesmente ordenar a primeira string e verificar se ela é igual à segunda string ordenada. Isso vai trazer o mesmo resultado. Porque imagina o seguinte, eu tenho o Lucas
e na segunda tem escula, quando eu ordeno as duas, eu vou ter ACLUS, e no mesmo caso com a outra. Então, assim, a ordenação, ela vai colocar as duas strings no mesmo parâmetro, né? E você consegue comparar as duas e saber. Se eu executar esse código aqui novamente, ele também retornou para mim o resultado que eu queria. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like aí. E sempre no momento de entrevista, é bom a gente pensar exatamente o que está sendo perguntado de fato. Porque às vezes você olha ali e você fala, putz, eu preciso criar uma permutação. Eu estou procurando para uma permutação, então eu vou construir todas as variações possíveis e encontrar aquela que eu procuro. Então, de cara, quando você precisar criar todas as variações possíveis, a gente já está falando de um número muito grande de dados, um volume muito grande de dados, e pode ser que não seja o melhor caminho. É isso aí, valeu!